Boa noite. É uma alegria imensa chegarmos aqui até a cidade de Camusim, essa casa abençoada, em que tantas alegrias tem trazido para tantos, bem como também o conforto vindo da parte espiritual. Eu trago saudações dos irmãos lá do CEEC, aqui a vocês de Camusim. Antes de começarmos propriamente a palestra dessa noite, que vamos tratar sobre o perdão, nós queremos apresentar para vocês 2 eventos que ocorrerá este ano lá na cidade de Caruaru. O primeiro evento será nos dias 14 e 15 de setembro, no auditório do SENAC, que é o Cartas da Imortalidade. Esse ano teremos uma novidade. Estaremos com o médium Alaor de Uberaba, que vai estar fazendo a psicografia pública. Esperemos que muitos sejam confortados com as mensagens dos seus queridos que já estão no outro plano. Junto também com Alaor, estará também Newton Souza, médium de Fortaleza, né? Ele vai também fazendo psicografias públicas. Começará no dia 14, no sábado à tarde, e irá ser no sábado à tarde e o domingo o dia todo. Né? E fazendo as palestras vai estar o Guilherme Velho, qual coordena um livro de pesquisa neste assunto, né? Vai também estar lançando o seu livro. Vamos ter Silvio Romero e Clóvis Nunes, né? Como também o próprio Alaor faz palestra, como também o Newton Souza. Né? Então será uma programação bem intensa. E nos dias 22, 23 e 24 de novembro, nós teremos o segundo Revivendo Jesus. Esse segundo Revivendo Jesus, ele será no auditório do SENAC. Mas não será usando só um auditório, será usado os 3 auditórios, né, simultaneamente. Os palestrantes vão estar distribuídos nos 3 auditórios e será uma oportunidade em que vamos estar mais próximos desses palestrantes. Né? Vai começar na sexta-feira, dia 22, com a abertura feita por André Trigueiros. É um grande palestrante espírita, bem como conhecido no Brasil e no mundo, não só pelas palestras espíritas, mas principalmente pelo trabalho que ele desenvolve através da Globo News, que é no programa Cidade e Soluções. É um repórter muito conhecido e respeitado no mundo inteiro, trabalhando muito nessa área do meio ambiente. Ele estará conosco durante os 3 dias, né? Fará a abertura na sexta, vai estar fazendo também palestras no sábado e no domingo. Também estaremos com o Geraldo Campete, que é o vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, Rossando Klinger, vai também estar os 2 dias. Na parte cultural, nós teremos mais uma vez a participação de Braulio Bessa, o Coral dos Meninos de São Caetano, teremos a Natasha, a cantora do Rio de Janeiro, Evandro Oliva, né, cantor, tenor lá de São Paulo. Nós também teremos a presença como palestrante de Adeilson Salles, de Eulália Bueno, de Rafael Lavarini. Serão muitos participantes, muitas palestras, ao todo serão 16 palestras durante esses 3 dias, né? E será aquele momento maravilhoso, né? Dessa vez considerará todinho ali no auditório do SENAC, ficará dentro daquele complexo que também tem todo o apoio logístico do Shopping Center, como ficará ali pertinho. Muitas pessoas já estão reservando já as suas vagas, né? E vocês podem fazer as reservas através do site, né? Site revivendojesus.com.br. Lá vocês podem até dividir os ingressos em até 12 vezes, né?
E também pode fazer a reserva direta, assim conosco, vamos criar aqui tantas reservas. Por que eu digo reservas? Porque só temos 1.250 vagas, né? E a procura já está bem intensa. Já há hotéis em Caruaru reservado completamente só para o evento. Não foi reservado por nós, foi por empresas de turismo do Recife, que o ano passado vieram com um ônibus e este ano já estão vindo, me parece que é com 4 ônibus. Já, quer dizer que somente aí já vai 200 pessoas, né? E fora outros, de João Pessoa também já tem reservas. E com isso aumenta a nossa responsabilidade para receber todos bem, mas também temos a preocupação com que todos possam se sentir felizes, né? E bem acolhidos no evento, né? Aqui com Camusim, nós sempre temos uma forma especial. Depois passando para Leandro, então podemos fazer alguns acordos. Você tem aquelas pessoas, às vezes, que não podem pagar os R$120 e outros, a gente pode ir fazendo um acordo. Quem quiser assistir, não vai deixar de assistir por falta de dinheiro, não. Tendo negócio é sermos solícitos com todos. Muito bem. Essa noite vamos falar sobre o perdão. O perdão está ligado à questão da evolução do ser humano, a evolução espiritual. Diríamos que, como espíritas, nós podemos dizer que é fundamental a questão do perdão para a nossa passagem para um mundo de regeneração. Nosso caso que habitamos aqui. Para os evangélicos é caso de salvação. Para os católicos também é caso de salvação. E podemos assim dizer também, para nós também é caso de salvação. O perdão, ele tem uma importância tão elevada para a questão nossa de tratarmos com as nossas mágoas, com o ódio que carregamos, como para nos libertarmos, bem como para a questão da obsessão. Onde identificamos algum tipo de obsessão, ali é o sinal que não está havendo perdão. Aí poderíamos então compreendermos de uma maneira mais, podemos assim dizer assim, mais clara, o porquê quando Jesus disse o seguinte, nos ensinando a oração do Pai Nosso, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Porque na questão do perdão, não é só a pessoa perdoar, é também se perdoar. E às vezes, quem nos ofendeu, até já se arrependeu e se perdoou, e nós ainda não o perdoamos. Todos nós cometemos muitas besteiras no viver diário, na vida constante, né? E precisamos sempre aprendermos a pedir perdão. Eu mesmo, vocês foram testemunha do momento que eu cometi aqui num evento um ato grave, né? Graças a Deus eu me perdoei. Eu sei que vocês perdoaram logo de início, mas eu levei um tempinho para eu me perdoar. Porque às vezes nós somos perdoados, mas nós mesmos não nos perdoamos. Então a questão do perdão está ligada justamente a essa libertação dessas amarras que nos unem aos espíritos que nos obsidiam. E às vezes nós precisamos trabalharmos bem este assunto. Nos diz no livro Entre o Céu e a Terra, do nosso querido André Luiz, numa psicografia de Chico Xavier, né? Que a alma que não perdoa, retendo o mal consigo, assemelha-se ao vaso cheio de lama e fel. Por esse motivo é tão claro aquela questão quando Jesus falou, né? Se perdoardes aos homens os pecados, vosso Pai Celestial também vos perdoará. Está muito ligado a essa questão. A falta de perdão e o auto-perdão é o que causa
tantas desarmonias e tanta falta de oportunidade para crescer na vida espiritual, como também na vida pessoal. Se apresentarmos nossa mágoa a um companheiro que esteja com o coração cheio de mágoa, ele não vai poder nos ajudar muito. Por isso mesmo, Jesus aconselha-nos a perdoar de uma maneira infinita, para que o amor possa, né, brilhar e crescer em nossos corações. Então é necessário vivenciarmos, praticarmos o perdão, porque se de repente nós estamos com o coração cheio de mágoa e ódio, não temos nem como ajudar uma pessoa também que no momento se encontre no mesmo sentido. Porque certamente nós não temos capacidade, como um vaso cheio, nem de recebermos, para aconselharmos de uma maneira mais prática quem se encontra nesta necessidade. E nessa questão do perdão, geralmente nós sempre, às vezes, colocamos que se as pessoas cometem injustiças, né, e ofensas contra o outro, o que tem que ficar mesmo é distante. É aquela questão, mas eu fui ofendido, né? É quando nos ensina na espiritualidade que existem justiças, mas não existem injustiçados. Cada um planta, cada um colhe exatamente o que plantou. Deus não é injusto com absolutamente ninguém. Como também Deus não julga ninguém, nem impõe sacrifício a ninguém, nem impõe sofrimento a ninguém. Todas as coisas tratam dos resgates daquilo que nós plantamos. Portanto, quando acontece alguma coisa, nós poderíamos agora ligar, tanto na expressão de Emmanuel, quando fala com perdoar 70 vezes 7, como que o próprio Jesus falou para Pedro. Quando nós estamos perdoando aos outros, nós estamos nos perdoando a nós mesmos. E assim deixando de lado aquela influência dos obsessores. Na realidade, quando a pessoa está sendo assediado por um obsessor, a primeira impressão que dá é que o obsessor é cruel. O obsessor é um espírito muito atrasado. E que esse espírito atrasado está fazendo sofrer um pobre coitado. Quando, na realidade, o obsessor só está atuando porque está na mesma sintonia. O obsidiado nunca é melhor do que o obsessor. Se existe uma sintonia, é porque são iguais. Um dos dois só vai sair daquela sintonia quando perdoar. E quando se perdoar. É que sai da sintonia. Então é uma questão de perdão. Por esse motivo é apresentada a questão da salvação na oração do Pai Nosso, bem como outras passagens bíblicas, é apresentado relacionada ao perdão. O auto-perdão e o perdão ao próximo. Perdoar é muito importante em todas as doutrinas que conhecemos. Catolicismo, budismo, islamismo, dentro do espiritismo, cristianismo todo de uma forma geral. É divulgada amplamente a questão do perdão, trazendo, em consequência, a evolução espiritual. Está mais ligado, quando a pessoa quer fazer um excelente tratamento de desobsessão, perdoar. É perdoar. Fazer como Cristo. Cristo colocou em prática os seus ensinos, até para nós. Quando nós não perdoamos, nós estamos convidando aquele obsessor para estar junto de nós. E nos tornamos um obsessor dele, porque nós não perdoamos. E Jesus, quando estava lá na cruz, agonizando, podemos assim dizer, nos seus últimos momentos, então tinha vários, né, que estavam ali zombando,
dizendo muitas coisas contra Cristo, né? Vocês sabem toda a história antes, foi esbofeteado, foi colocado uma cruz de espinho na sua cabeça e tudo. E a oração dele sempre era: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E o mesmo também acontece conosco. Nós precisamos perdoar nessa mesma maneira. Vamos considerar aqui, antes de desenvolvermos completamente a mensagem, né? Lucas capítulo 6, a partir do versículo 27. Quando Jesus aqui estava transmitindo essa mensagem para um grande número de pessoas. E todos estavam bem atentos, e essas lições ficaram até nós. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 27, Evangelho de Lucas, que vem falando justamente nessa questão do perdão, de uma maneira mais ampla. Ele diz: mas vós que ouvis, digo, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam. Veja aí, né? Fazei bem aos que vos odeiam. Aquela questão já está aí completamente oferecendo o perdão. Bendizei aos que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Veja a mensagem de Jesus nesse sentido. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que te houver tirado a capa, não lhe negues também a túnica. Era sempre aquela questão da misericórdia, do perdão. Só age dessa maneira, na realidade, quem está perdoando. E continua Jesus: dá a todo que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe reclames. É uma coisa muito elevada, né? É uma coisa muito elevada, né? Eu não sei em quantas encarnações ainda na frente eu vou chegar pelo menos a um pouquinho, porque ler assim é bonito, né? Agora colocarmos em prática é difícil, né? Estou falando assim por mim, né? Não sei por vocês. Mas vamos em frente. Isso Jesus falou há 2000 anos atrás, né? 2000 anos atrás. Então, para ver a nossa situação nessa questão de trabalharmos o perdão. Assim como quereis que os homens vos façam, do mesmo modo lhes fazeis vós também. E o versículo 32. Se amardes aos que vos amam, que mérito há nisso? Pois também os pecadores amam aos que os amam, né? Aí a gente falando, olha, a pessoa diz, não, porque eu amo a minha esposa, amo meus filhos, amo meus amigos, né? Aquela que, olha, eu gosto, né? Mas não piso no pecado. Quer dizer, a pessoa, quando ele diz, se você amar a quem tem afinidade com você, a quem gosta de você, que mérito tem nisso? Os méritos é o que conta dentro da expressão de salvação, é o que conta para a salvação. São os méritos. Né? E também para o mundo de regeneração. Jesus disse, amar a quem lhe ama, a quem está tudo bem, isso aí não tem mérito nenhum. Não vai ter bônus horas nenhum. Ele disse, e se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que mérito há nisso? Também os pecadores fazem o mesmo. Dentro de uma quadrilha de ladrões. Eles não se gostam, né? Às vezes desentendem tudo, estão tudo no mesmo nível. Aí Jesus continua. E se emprestardes àqueles de quem esperais receber, que mérito há nisso? As pessoas emprestassem... e se emprestar daquele de quem esperar receber, a pessoa já emprestar já para não receber, é melhor logo doar, né? Ele não está emprestado não, toma, né?
também os pecadores empresta aos pecadores, para receber outro tanto. Aí ele continua: amai, porém, a vossos inimigos. Fazei bem e emprestai, nunca desanimado. E grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. É um padrão muito elevado, mas está fundamentado no perdão. Está fundamentado no perdão. Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no regaço, porque com a mesma medida com que medis, vos medirão a vós. Aí poderemos então compreendermos a grandeza de Jesus e os seus ensinos transmitidos a nós. Aí podemos dizer que Jesus, em definitivo, colocou para nós o ensino de que nós devemos deixar de lado o nosso orgulho, vinganças, de lado para podermos assim crescermos. Mesmo com a mensagem, depois de tanto tempo, de outros grandes líderes, né, em que trata dessas questões, nós vemos que a humanidade tem avançado muito pouco. Ainda há muitas guerras, ainda há muitos conflitos, né, em nosso planeta, justamente por falta de perdão. E por falta de perdão é que, e de buscar essa harmonização com todos, é que ainda vemos tantas misérias. Aí poderíamos dizer, mas será que Deus não está vendo isto? Sabe o que acontece? É que nós vivemos num mundo de provas e expiações. E por aqui nós temos uma passagem muito rápida, num período em que nos encontramos encarnados. E essa passagem rápida é exatamente para buscarmos e nos aprimorando essas tomadas de decisões em busca de uma vida melhor, a vida espiritual. É a vida que nós precisamos buscar. Joana de Ângeles, na mensagem transmitida em 2004, foi psicografada por Divaldo Franco, na China, ela fala justamente nessa questão do perdão. O quanto é imperioso o perdão, o título da mensagem é Terapia do Perdão, e o quanto é urgente, porque a nossa passagem aqui é bem breve. Geralmente nós nunca pensamos que vamos morrer ou desencarnar, mas é a única coisa que tem certa. É a única coisa que temos certa. Então quando ela fala, né, e Jesus disse, olha, vai e acerta as desavenças com teu irmão enquanto estás a caminho. Lá no Evangelho de João diz, enquanto é dia, enquanto nós estamos nessa nossa jornada, que é curta. Né? Isso é como se fosse um abrir e fechar de olhos, comparando a eternidade. É muito curta. Então nós precisamos ter essas avanças. Sabe por quê? No momento em que nós não perdoamos, nós estamos nos ligando àquele que nos ofendeu, que é o mais miserável que nós, e isso vai para a vida espiritual. Então já vamos ficar ali com os obsessores, enquanto não haver o perdão. Na mensagem do apóstolo Paulo, quando ele diz, olha, esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Então prossigo. A gente tem que ir realmente ir esquecendo todas as coisas ruins. A pessoa não esquece por completo, mas pelo menos deve ter aquele domínio daquilo não vir lhe trazer a perturbação de sua jornada.
quando se nasce, quando nós encarnamos, é uma questão, né, que nós não sabemos o que seremos durante aquela encarnação, porque estamos todos no esquecimento. Nossos filhos nascem, nós às vezes fazemos planos, mas durante a sua jornada como encarnado, nós não sabemos o que vai ser. Não sabemos se vai ter doenças, não sabemos quanto tempo vai viver, nós não sabemos que profissão terá. Sempre planejamos como os pais o melhor, né? Não sabemos que decisão vai ter como ser humano, se vai ser um marginal, se vai ser uma pessoa de bem, com quem vai casar, na cidade que vai morar. Isso é tudo uma variável que pode acontecer durante a existência. Ninguém sabe. Então, nasceu, só tem uma coisa certa, é que vai morrer. Isso aí é certo. É a única coisa certa que temos, né? E eu posso aqui, não sou profeta, mas vou mais uma vez aqui dizer uma profecia. E se eu tiver errado, vocês podem depois dizer, olha, você errou mesmo. Eu acho que daqui a 90 anos, ninguém daqui está vivo. Com certeza. E sabem, isso é uma coisa tão certa que em toda essa crise que nós estamos passando esses dias, né? Isso é até um resgate coletivo, essa crise financeira, né? Muitos comércios fechando, muitas pessoas desempregadas. Eu pergunto, vocês mesmo aqui nessa pequena cidade, vocês já viram casa funerária fechar por falta de cliente? Não. Ela não fecha nem no sábado à noite, nem no domingo de madrugada, está aberto 24 horas, porque o cliente chega a qualquer momento. E outro detalhe, no momento que chegar é atendido. Sempre tem lá, o cachorrinho esperando, né? Sempre tem. Olha, o negócio não fecha. O irmão Cícero, que é um comerciante muito experiente, já viu falar a casa funerária? Não fecha nem as portas, enquanto mais fechar. Quebrar, a pessoa dizer, fechou. Às vezes a pessoa pega e vai para um prédio maior, né? Está lá dizendo, aqui eu preciso ter mais caixão, preciso ter melhor. Porque assim, até cliente é certo. Já pensou essa população todinha? Por exemplo, aqui em Camusim, deve ter o quê? Tem uns 50 mil habitantes? Tem não, né? 30 mil? Menos? 20 mil? 18 e 20, né? Vamos colocar 18, né? 18 mil clientes certos. Absolutamente certo. Justamente, sempre é bom abrir perto do cemitério, né? É perto do cemitério. Então, veja, né? Eles fazem plano, né? Até que faz plano, né? Faz plano. Mas isso é aquela verdade. Então, quando o João de Deus disse, olha, é urgente, Jesus, é urgente fazermos isso, sabe por quê? Porque no momento que desencarna, aí muita pessoa diz, morreu, acabou. Pelo contrário, a vida continua. Então, se não acertarmos logo essas pendências agora, vamos ter que acertar depois. E no mundo espiritual, já tem outras complicações. Então, por que não acertamos agora? Porque já vamos lá acertar com outros que já deixamos. Para que levar mais coisas aqui? Então, é urgente nós trabalharmos essa questão do perdão. Só que mas o perdão hoje não é só estudado dentro dos meios religiosos. Dentro das áreas da ciência, da política, daqueles que advogam dentro da área da justiça, da filosofia, todos hoje consideram o perdão fundamental para se ter qualidade de vida e relações mais avançadas. É a chave para a ação e a liberdade, segundo a filósofa Hannah Arendt. É a chave para a ação e a liberdade. Isso independente, não estamos falando aqui de religião. E continuando no livro Perdão, O Poder do Perdão, na página 256, diz, agora o perdão passou também a ser investigado pela medicina.
Os vários estudos em andamento seguem a tendência de analisar a influência das emoções na saúde. Perdoar, imagina-se, livra o corpo de substâncias que só fazem mal. Isso aqui não é questão religiosa, é questão de saúde, é ciência, medicina. Essa tese faz parte do livro O Poder do Perdão, pelo psicólogo americano Frederick Luskin. Então, perdoar faz com que tenhamos mais saúde, porque a falta de perdão deixa aquela mágoa, deixa aquela coisa trancada, pesada, e isso adoece. Principalmente é um grande agente de desenvolver células cancerosas. A falta do perdão. E a pessoa diz, mas como perdoar determinadas pessoas assim? José Medrado, ele conta o caso, né, de uma mulher traída pelo marido, né, e completamente magoada, não perdoava o marido de maneira nenhuma, né? Perdoando o marido de maneira nenhuma, que o marido lá com a amante, né? E aquela mágoa terrível, né? Ela conversar com ele, disse, olha, aquilo é um miserável, aquilo não presta, porque, né, descascando tudo dele, né? Aí está lá com a amante. Ele disse, mas irmã, agradeça a Deus. Agradeça a Deus por ter aparecido essa mulher. Porque se ele é tudo isso, né? E você deixe para lá, agradeça a ela, vá, leve presente, porque ele tirou uma. Então veja como é que age a falta de perdão, né? Só descarrega todo aquele ódio, toda aquela mágoa, e às vezes a gente aspa, como se fosse merecida, só que está se adoecendo e não percebe. Se não presta, deixe para lá. Agradeça. Né? Agradeça. Aí falando, daí foi que ela ficou mais brava ainda, né? Porque esperava aquele negócio de concordar com tudo, né? Então a questão é perdoar. O perdoar não quer dizer que vai manter amizade sincera e vai ser aquela, não, é perdoar. Olha, aquilo é o seguinte, né? É perdoar, procurar fazer o bem, como lembro no Evangelho de Lucas, né? Procurar fazer o bem. O inimigo não quer dizer que você vai estar andando com o inimigo, mas é entregá-lo completamente à mão de Deus, desejar o bem para ele e ajudar quando for possível. Então isso é o que é o perdoar. Também não vamos estar na hipocrisia, dizer que é o perdoar é pegar aquele que é seu inimigo declarado, você colocar dentro de casa com todo aquilo, não. Mas realmente é liberar aquela pessoa. O perdoar, na palavra hebraica, é justamente tem esse sentido do descarregar, do libertar, do deixar ir. No momento que perdoamos, nós liberamos. Então, um dos grandes males da humanidade é justamente a falta do perdão. Acontece que às vezes a pessoa até perdoa, mas ela própria não se perdoa. É quando devemos praticar muito o auto-perdão. André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, ele diz-nos o seguinte: o perdão é o remédio que nos recompõe a alma doente. Não admita que o desespero lhe subjugue as energias. Guardar ofensas é conservar a sombra. Esqueçamos o mal, para que a luz do bem nos felicite o caminho. Ele ainda continua, isso aqui foi na página 210, na página 145. Um dos mais importantes problemas da felicidade humana é o da aproximação fraternal, do perdão recíproco, da semeadura do amor, através da lei da reencarnação. E é justamente por isto que nós, às vezes, não compreendemos porque tantas dificuldades, às vezes porque temos pessoas difíceis na família.
inclusive é na obra de André Luiz, que trata um caso bem emblemático e que todos vocês devem conhecer, porque é um dos assuntos que é mais conhecido dentro da obra de André Luiz. Que estava acontecendo exatamente dentro da família dele mesmo. Estava o pai, e o pai tinha 2 amantes. Pai de 2 amantes. E a mulher sofria muito com isso. Só que com todo esse sofrimento gerado, a mãe, podemos até ter direito, né, na situação daquela pessoa, o marido, 2 amantes, vivia num verdadeiro inferno, podemos assim dizer. Mas ela não perdoava. Desencarnou sem perdoar. Ele igualmente também não praticava o auto-perdão pelas ofensas também que praticava e outras. Desencarnam. As amantes também desencarnaram. Só que ali estava um problema muito sério na espiritualidade. E era necessário haver o que é ali? O perdão recíproco para que eles pudessem evoluir espiritualmente, se harmonizarem. E qual foi a decisão que foi tomada na espiritualidade? Evidentemente com a participação deles. Vocês lembram? Ele iria reencarnar, ela também iria reencarnar. E seriam marido e esposa de novo. E as 2 amantes? Seriam as filhas, as 2 filhas. Seriam as 2 filhas. Porque ela nunca perdoou aquelas amantes. E claro, uma mulher que tem marido com amante, perdoar a amante não é fácil. Mas é necessário que haja o perdão. Não é isso? Então acontece, eu não estou dizendo aqui que é concordar com a situação. O perdão não tem nada a ver de concordar com as situações. Por favor, não vamos compreender e nem vamos. Não é isso? É uma coisa, é como dizia um grande político Caruaru, né, que não vou nem dizer o nome, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então não adianta essa questão. Né? A questão do perdão. Então volta agora. Então na lei da reencarnação, então não pense que dentro das famílias está exatamente aqueles espíritos que são bem harmoniosos, bem ligados, aquela família perfeita. São os que vêm para resgate. Seria, antes de tudo, uma prova para ela. Seria também uma prova para as filhas, porque há muito que já havia uns entraves. Então ali só o perdão é quem poderia atuar, né? E para ele também seria uma grande prova. Vocês já ouviram falar muito de casos, eu digo falar muito porque isso é muito comum, de pais que assediam sexualmente as filhas? Então essa era o quê? Uma prova para ele, depois de encarnado. Porque depois poderia suscitar aquele mesmo instinto que ele tinha na encarnação anterior, nessa nova, porque aquelas filhas dele foram amantes. É preciso, mas como é que pode um pai, né, ou uma coisa agir dessa maneira, né? E mesmo aquele antagonismo, às vezes, que tem de pais para com filhos, né? A gente não sabemos a história. Então aquele elo só é rompido por completo quando há o perdão recíproco. Sabe por quê? Quando não se perdoa e se instala o ódio, esse ódio reveste os perispíritos de sombras. Só o perdão sincero é que vai fazer com que essas sombras saiam e a luz assim possa habitar. Portanto, nós precisamos desenvolvermos e utilizarmos o perdão com humildade. O perdão buscando a sabedoria de Deus e, sobretudo, a força de vencermos o nosso próprio orgulho. Porque, às vezes, o que faz com que a gente não exercite o perdão é justamente o orgulho. É exatamente o desejo da vingança.
é o desejo de ver aquele que nos fez mal se dar mal. É aquela questão que às vezes nós atualizamos, eu quero ser bonzinho, então eu quero ser bonzinho. Eu quero que Deus lhe dê em dobro aquilo que você me desejou. Eu quero que Deus lhe dê em dobro o que você me deseja. Quer dizer, é uma forma, né? É uma forma de vingança. Né? É uma forma de vingança. Então nós precisamos desenvolvermos essa necessidade do perdão, a necessidade de vivermos de uma vida bem melhor. Muito antes de Jesus, Sócrates já trouxe essa filosofia, quando ele disse o seguinte: não é preciso nunca retribuir injustiça por injustiça, nem fazer mal a ninguém. Qualquer seja o mal que nos tenha feito, poucas pessoas, entretanto, admitirão este princípio. E as pessoas que estão divididas não devem senão se desprezar umas às outras. 300 anos antes de Cristo, Sócrates já apresentou essa questão da necessidade. Se hoje as nações brigam, imagine naquela época, né? As guerras, as lutas, né? Por quê? Falta de perdão. Porque ainda trazia aquela filosofia de justiça do dente por dente, olho por olho, era matou, morreu. Era dente por dente, olho por olho, pé por pé. Se vamos agir dessa maneira, né? Termina todo ficando as nações cegas, desdentadas, e não é dessa maneira. Alguém tem que romper com isso, né? Quando nós pesquisamos um pouco, né, a história do cangaço, né, daqueles templos, tudo ali começou tudo com vinganças, né? Agora, quantas vidas destruídas, quantas mortes por motivo de vinganças, né? Aqui mesmo em Pernambuco tinha uma família que eu já sou bem mais velho, né? Já ouvi falar muito, me parece que terminou, que era lá no sertão, uma família que ficou famosa, né? Que era os Nosvais e os Ferraz e Novais, né? Que eram os Ferraz e Novais, né? Que só via falando, um ia, matava um, outro ia fazendo assim, matava outro, ia procurar todo canto o resultado. Muitos foram mortos, porque ninguém teve a grandeza de chegar num ponto, perdoar, para que aquilo não continuasse, né? E cada um daqueles que ia desencarnando ia ficando o quê? Ia ficando obsessores. Iam ficando obsessores, né? Hoje tem menos, né? Mas é um assunto que era recorrente, né? Em toda cidade tinha aquelas questões das vinganças, era como se fosse o dente por dentro, por ele não resolve. O que resolve na realidade é o perdão. E concluo, para não ficar muito longo, com uma mensagem que encontra-se no livro de André Luiz, A Vida Continua. Diz o seguinte: vós que tivestes a confiança traída, ou o espírito dilacerado nas armadilhas da sombra, acendei a luz do amor onde estiverdes. Companheiros que fostes vilipendiados ou insultados em vossas intenções mais sublimes, apagai as ofensas recebidas e bendizei os ultrajes que vos burilam o coração com a vida maior. Irmãs que padecestes indescritíveis agravos na própria carne, desprezadas pelos carrascos risonhos que vos enlouqueceram de angústia, depois de vos acenarem com mentirosas promessas, abençoai aqueles que vos destruíram os sonhos. Mães solteiras, que fostes banidas do lar e batidas até a queda na prostituição, por haverdes tido suficiente coragem de não assassinar no próprio ventre os filhos de vossa desventura, com insânia do aborto provocado. Essa era uma situação muito grave que acontecia muito, né? Muitas vezes uma mulher, por promessas falsas, né, de alguém, pegava, engravidava e o caminho era ser expulsa de casa. E geralmente era jogada à prostituição.
E ele aqui, esse espírito superior dirige dizendo que mesmo assim elas não odeiem os que colocaram esta nessa situação, né? Mas diz que elas foram grandes porque não abortaram seus filhos. Mães agoniadas, às quais tantas vezes se nega até mesmo o direito de defesa conferido aos nossos irmãos criminosos nas cadeias públicas. Perdoai os vossos algozes. Pais, que trazeis nos ombros escalavrados de sofrimento a carga dolorosa dos filhos ingratos. Perdoar os filhos, né? Os pais. Filhos, que aguentais na carne e na alma o despotismo e a brutalidade de pais insensíveis e cônjuges flechados entre as paredes domésticas pelos estiletes da incompreensão e da crueldade. Absolveis uns aos outros com o perdão. Obsidiado de todos os climas, tecei véus de piedade e esperança sobre os seres infelizes, encarnados ou desencarnados, que vos torturam às horas. Criaturas prejudicadas ou perseguidas de todos os recantos do mundo, perdoai a quantos se fizeram instrumentos de vossas aflições e de vossas lágrimas, né? Então, na realidade, é a prática do perdão. Porque todos nós, se formos observarmos, fizemos crueldades e recebemos crueldades. É quando Emmanuel diz o seguinte, olha, quando Jesus disse, né, perdoai não só 7, mas até 70 vezes 7, quantos de nós também não cometemos tantas faltas, muitas vezes graves? Então, que Deus nos auxilie para que possamos compreender as nossas faltas, pedimos perdão uns aos outros, para que assim possamos, né, ganhar os amigos espirituais e a nós mesmos, vivermos uma vida mais leve e mais tranquila, com a consciência de que estamos buscando uma vida maior. Que Deus abençoe a todos, que Deus nos fortaleça e vamos caminhar nessa jornada vitoriosa pela vida espiritual. Que assim seja. Querido Pai, agradecemos-te a maravilha desta noite, essa oportunidade bendita de estudarmos um pouco a Tua Palavra e os conselhos dos Espíritos superiores. Fortalece-nos pela Tua graça infinita, dando-nos sabedoria e grandeza para perdoarmos uns aos outros e também perdoarmos a nós mesmos. Dar-nos uma noite de paz, com a certeza de Tua proteção, a companhia dos anjos celestiais, com cada um de nós. Por Jesus, que assim seja.